Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre você que está aí no seu trabalho, que está aí dirigindo o seu carro, dentro do ônibus, do metrô, onde quer que você esteja. Que a paz de Cristo alcance você nesse momento. Amém? Hoje eu quero falar sobre um tema aqui no Minuto com Deus, que as pessoas me perguntam bastante. Como ser abençoado por Deus? Como eu posso ser abençoado por Deus? O que fazer para viver uma vida abençoada? Você já se perguntou como receber as bênçãos de Deus? Você já pensou a respeito disso? Eu peço que você fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque talvez muitas perguntas que você tem feito sobre ser abençoado serão respondidas aqui. Presta atenção. Muitas pessoas desejam as promessas de Deus, mas elas não sabem como alinhar a sua vida com a vontade dele. Como nós podemos experimentar essa abundância em todas as áreas, mas principalmente a abundância espiritual? O que a Bíblia nos ensina sobre viver debaixo da bênção divina? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, eu convido você a ouvir essa mensagem até o final. Amém? Mas antes de tudo, eu quero começar orando por você, pela sua família, por todas as áreas da sua vida. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, com o coração aberto para receber a Tua direção e a Tua bênção. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que está me ouvindo agora, para que ela compreenda que as Tuas promessas são para aqueles que andam nos Teus caminhos. Que toda dúvida, todo medo, toda insegurança e toda incredulidade sejam dissipados agora. Que nenhuma barreira espiritual impeça essa vida de experimentar a plenitude da Tua graça. Eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, essa irmã e esse irmão em todas as áreas da sua vida. Sua casa, seu trabalho, sua saúde, sua vida espiritual. E que ela entenda que a maior bênção de todas é a Tua presença. E que buscar a Ti de todo o coração é o primeiro passo para viver uma vida abundante. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos ouve. E é por isso que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante. Dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, para você não perder nenhum dos nossos vídeos que são postados aqui diariamente. Essas ações levam apenas alguns segundos, mas elas fazem com que nós alcancemos milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. No final da mensagem, eu vou orar por você, por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé: eu serei abençoado. Eu serei abençoada. Escreva isso com convicção. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Presta atenção. A chave para ser abençoado, para ser abençoada, está na obediência.
Em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2, Deus diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Presta atenção, a obediência à palavra de Deus é o caminho para experimentar as suas bênçãos. Muitas vezes nós queremos ser abençoados, mas nós ignoramos os princípios estabelecidos por Deus. Nós não podemos querer as promessas sem viver conforme a vontade de Deus. A obediência gera frutos e Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade. Segunda coisa, Deus se agrada de pessoas que têm um coração generoso. Provérbios capítulo 11, verso 25, está escrito o seguinte: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Uma vida abençoada não está relacionada somente a receber, mas também a dar. Quem abençoa os outros será abençoado. Deus se agrada de um coração generoso, de um coração que esteja pronto para ajudar. A bênção não é só sobre o que recebemos, mas sobre o que compartilhamos. Quando nos tornamos um canal de bênção na vida dos outros, Deus nos abençoa. Deus nos faz prosperar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Terceira coisa, terceiro princípio que é importante você saber. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33. Jesus está nos dizendo, olha só, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Muitas pessoas correm atrás de bênçãos materiais, mas esquecem que a verdadeira prosperidade vem quando colocamos Deus no centro da nossa vida. A maior bênção não é o que Deus pode nos dar, mas é a presença dele em nós. Se você deseja ser abençoado, priorize a sua vida espiritual. Faça de Deus a sua prioridade e ele vai cuidar do restante. Amém? Quando você estiver buscando a Deus em primeiro lugar, as outras áreas da sua vida vão se alinhar, vão se equilibrar, se organizar. Quarta coisa que nós podemos aprender hoje através desse breve estudo: viva com gratidão. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes a bênção já está ao nosso redor, mas nós não conseguimos percebê-la, porque estamos sempre focados naquilo que nos falta. Um coração grato reconhece a bondade de Deus em tudo e por isso atrai ainda mais bênçãos. Quando nós aprendemos a agradecer, a nossa perspectiva muda e a nossa fé cresce. Deus abençoa aqueles que têm um coração grato, um coração agradecido. Olha só, ser abençoado por Deus não significa apenas receber coisas boas, mas viver uma vida
alinhada com os propósitos dele, com a vontade dele. A verdadeira bênção é ter um relacionamento profundo com Deus. É andar em obediência, é praticar a generosidade, é buscar o reino do Senhor em primeiro lugar e ter um coração agradecido por tudo aquilo que nós temos. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Agradeça a Ele. Agradeça a Deus por estar vivo. Agradeça a Deus pelos seus sentidos, pela sua visão, pela sua audição, pelo seu paladar, pelo seu tato. Agradeça ao Senhor. Deus quer te abençoar, mas Ele deseja, acima de tudo, que você o conheça, que você se aprofunde no conhecimento dEle e ande nos seus caminhos. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você quer ser abençoado em alguma área específica da sua vida, escreva aqui nos comentários qual é essa área, o que tem te faltado. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, uma situação específica, escreva ela aqui e nós vamos orar juntos. Eu vou orar por todos os pedidos de oração que forem escritos aqui. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com gratidão, com humildade, reconhecendo, Pai, que toda bênção vem de Ti. Ajuda-nos a viver conforme a Tua palavra, a buscar o Teu reino em primeiro lugar e a ter um coração generoso e grato. Se existe algo que tem nos afastado das Tuas promessas, que tem impedido o Teu agir em nossa vida, nos mostra, Senhor, e nos ensina a caminhar de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, derrama a Tua graça sobre essa pessoa que está orando comigo agora. Fortalece a fé desse irmão e dessa irmã e mostra a eles que a maior bênção de todas é a Tua presença. Eu quero orar, meu Pai, por cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor já conhece cada um deles. O Senhor sabe das dores, dos desafios e das necessidades. Para aqueles que oram em busca da cura, que o Senhor estenda as Tuas mãos e opera um milagre nessa vida. Para aqueles que lutam contra as dificuldades financeiras, ó Deus, que o Senhor abra as portas, que o Senhor dê provisão a essa casa, não deixe que nada falte para essa família. Para aqueles que enfrentam crises familiares, que o Senhor dê reconciliação, que o Senhor restaure a paz e a alegria nesse lar. Ó Deus, tem muitas pessoas que são alcançadas por essa mensagem, que nesse momento se sentem sozinhas e abatidas. Mas eu peço que o Senhor renove a força delas, encha o coração delas de esperança. Ó Deus, que cada pedido mencionado aqui nos comentários seja respondido de acordo com a Tua vontade, porque nós reconhecemos que a Tua vontade é soberana e que ela é melhor do que a nossa vontade. Eu quero orar ainda, meu Deus, por aqueles que estão afastados de Ti, pelas pessoas que se afastaram dos Teus caminhos e que, pela Tua misericórdia, hoje foram alcançadas por essa mensagem. Que hoje seja um dia de retorno, um dia de renovação espiritual. Que essa pessoa sinta o Teu amor, chamando ela de volta, e que ela encontre forças para recomeçar. Fortalece a fé dessa pessoa que está me ouvindo agora, Deus. Dê a ela paz, dê a ela direção,
Dê a ela coragem para continuar confiando em Ti. Que ela possa experimentar uma nova fase na sua vida, repleta da Tua presença, cheia das Tuas bênçãos. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Não saia sem dar o like no vídeo e sem escrever essa declaração aqui. Eu serei abençoado. Eu serei abençoada. Amém? Escreva isso com convicção. Escreva isso pela fé. Não importa como esteja a sua situação. Não importa que tipo de problema você esteja enfrentando. Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Essa mensagem abençoou o seu dia? O Espírito Santo ministrou de alguma forma ao seu coração? Então não guarde apenas para você. Mande essa mensagem para os seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar. Selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todos os seus contatos. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. E eu quero convidar você a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. Aqui, na descrição do vídeo e no comentário fixado, tem o link para você conhecer todos eles. Nós temos o canal Minuto com Deus Animações, tem o canal Pastor Edivaldo Oliveira, o canal Minuto Reflexão e o canal Minuto com Deus Kids. Todos esses canais postam vídeos diariamente para a sua edificação. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus está contigo. Acredite nisso. Deus é contigo. Mesmo que muita gente ainda não consiga enxergar os planos de Deus para a sua vida, e mesmo que em alguns momentos nem você consiga ver com clareza, Deus vê. Deus enxerga cada detalhe. Ele nunca perde a visão sobre aquilo que prometeu para você. Porque Ele é diferente de nós. Nós, às vezes, duvidamos, às vezes nos cansamos ou nos deixamos abalar pelas circunstâncias. Mas Deus nunca duvida. Ele chama à existência aquilo que ainda não existe. Ele enxerga o que está sendo preparado nos bastidores da sua história, enquanto você caminha pela fé. Então, confie, porque ainda que os outros não acreditem, ainda que muitos torçam contra, ainda que o próprio cenário pareça confuso ou sem saída, Deus está escrevendo uma história onde o impossível se torna realidade. E hoje eu quero que você receba essa palavra com alegria no seu coração. Que você receba essa mensagem como um recado do céu para a sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, hoje gravando num cenário diferente. Eu estou aqui descansando alguns dias junto com a minha esposa, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. E esse barulho que você escuta aí são as ondas do mar, né? Barulho do céu, maravilhoso. Se você está chegando aqui hoje no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse canal se chama Minuto com Deus. E a proposta dele é que você tenha um momento de reflexão durante o seu dia. A maioria me ouve pela manhã, mas você pode ouvir à tarde, você pode estar me ouvindo até à noite,
na hora de dormir, eu convido você a se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui nas redes sociais. Quando você se inscrever, ative as notificações que vão aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu peço que você dê o like no vídeo. Essa é uma outra ação que nos fortalece muito e que ajuda a divulgar o nosso conteúdo. Amém? Minuto com Deus é um projeto independente. Nós não estamos vinculados a nenhuma igreja, a nenhuma instituição. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Você que é membro do canal, você está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. É uma forma de expressar a gratidão pelo seu apoio. E os membros também têm uma playlist de vídeos exclusivas para eles. É só você entrar aqui no meu canal, entrar lá na playlist e vai ter lá exclusivo para membros. Amém? Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. No final da mensagem eu vou orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva pela fé, crendo no agir poderoso de Deus. Amém? E declare pela fé o seguinte: eu creio no agir de Deus. Eu creio no agir de Deus. Eu quero começar fazendo uma oração. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que sem Ti não somos nada. Nós confiamos nos Teus planos, Senhor. Mesmo quando os nossos olhos naturais não conseguem ver claramente aquilo que o Senhor está fazendo. Te agradecemos porque mesmo diante das nossas dúvidas, das incertezas, das nossas limitações, o Senhor continua fiel. O Senhor chama à existência aquilo que ainda não vemos. O Senhor é aquele que nos sustenta, aquele que nos anima, que nos guia em cada passo. Hoje eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo agora. Eu oro para que ela seja fortalecida na fé, que ela receba no seu coração e no seu espírito a convicção, a certeza de que o Senhor está com ela. Que mesmo quando os outros não veem, o Senhor está vendo. E que no tempo certo todos verão que o Senhor esteve com ela o tempo todo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Atos capítulo 28, do versículo 3 ao versículo 5, está escrito assim: Paulo ajuntou um feixe de gravetos, e enquanto os colocava no fogo, uma cobra venenosa saiu do calor e prendeu-se à sua mão. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão dele e disseram: esse homem deve ser um assassino, pois embora tenha escapado do mar, a justiça não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nada. Presta atenção. Tem gente que acha que um ataque, uma luta, uma prova é o fim. Só que muitas vezes isso é o início da revelação. O apóstolo Paulo tinha acabado de passar por um naufrágio. Ele sobreviveu
agarrado a pedaços do navio. Não era hora de descansar. Não era hora de ser honrado. Era hora de colocar a mão na massa, literalmente. Ele foi ajudar a acender o fogo. Paulo não estava esperando um ataque. E foi justamente nesse momento que a cobra apareceu. Não foi no mar, não foi durante a tempestade, foi num momento comum, do cotidiano de Paulo, enquanto ele reunia gravetos. O ataque aconteceu depois que tudo parecia ter se resolvido. E isso é o que mais confunde a gente às vezes. Quando parece que o pior já passou, quando parece que agora nós podemos respirar, algo inesperado acontece. Algo injusto, alguma coisa que parece fora do normal. E aí vem as interpretações alheias, os julgamentos apressados. Ah, ele escapou do mar, mas deve ser culpado de alguma coisa, disseram as pessoas, como se o ataque que Paulo estava sofrendo fosse prova de culpa, como se o sofrimento fosse sinal de condenação. Mas Deus não precisa da aprovação dos outros para agir. E Paulo não se preocupou em dar explicações. Ele também não se desesperou. Ele sacudiu a cobra no fogo e seguiu em frente. Isso aqui ensina muito, sabe, irmãos? Porque em muitos momentos da vida vão surgir ataques que parecem fora de hora, fora de contexto. Situações que machucam, que te expõem, que fazem os outros apontarem e comentarem como se soubessem de tudo. Mas quem está na presença de Deus sabe, o veneno pode até tocar, mas não penetra. Tem situações que vêm para tentar te paralisar, mas que no final acabam servindo de testemunho. Porque as pessoas vão ver aquilo que era para ser o seu fim, mas não foi. E mais, elas vão ver que tem algo diferente em você. Algo que não vem da sua força, mas da presença de Deus. Às vezes, o inimigo até tenta te constranger, mas é ali mesmo que Deus vai mostrar que está com você. É no susto, é no inesperado, na ferida, que Ele revela o livramento. E o livramento que vem de Deus não precisa de discurso. Ele fala por si. Eles acharam que Paulo ia cair, mas ele permaneceu de pé. E logo, os mesmos que duvidaram passaram a enxergar a presença de Deus nele. Olha só, talvez você esteja enfrentando um momento assim, onde o que aconteceu com você foi interpretado de forma errada, onde você foi atacado, ferido ou julgado. Mas Deus conhece a sua integridade e Deus vai te sustentar. O veneno não vai prosperar, o plano de Deus vai. E todos verão que Ele é contigo. Tem momentos que você sofre críticas, rejeição, fofocas, injustiças, e nem sempre vai ter como explicar. Nem sempre vai ter como se defender. Mas presta atenção, quem te justifica é Deus. Quem te guarda é Deus. Quem garante o final da sua história é o Senhor. Quando Paulo sacudiu aquela cobra no fogo, ele não fez discurso, ele não precisou convencer ninguém de nada. Ele simplesmente confiou. E é isso que Deus quer ensinar a você hoje. Sacuda o que tentou te paralisar e siga em frente. Não pare para discutir com quem não entende o seu chamado.
Não fique preso tentando explicar seus motivos para quem já decidiu te julgar. Não gaste a sua energia tentando provar o que só Deus pode confirmar com o tempo. Se Deus é contigo, o veneno não vai prosperar. O ataque não vai definir o seu destino. Pode até parecer que algo veio para te destruir, mas Deus já escreveu outro final. Pode até doer agora, mas essa dor vai virar testemunho. Pode até haver quem duvide, quem torça contra, quem espere a sua queda. Mas eles vão ver. Eles vão ver que você permanece de pé, que Deus é contigo. Não foi o naufrágio que parou Paulo, não foi a cobra, não foi o julgamento, e não vai ser essa situação que vai paralisar você. Seja fortalecido nessa palavra. Levante a sua cabeça. Sacuda aquilo que tentou te prender. Siga alimentando o fogo da sua fé. Porque em breve, aquilo que hoje parece injusto vai ser o reflexo, onde Deus vai mostrar que Ele nunca saiu do seu lado. Eles vão ver, e você também vai ver. O que Deus preparou para você é maior do que qualquer veneno, qualquer ataque, qualquer palavra de dúvida lançada contra a sua vida. A palavra do Senhor nos lembra de algo muito poderoso em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que vocês mostraram a Ele, ajudando outros e continuando a ajudá-los. Deus não se esqueceu de você. Deus não virou o rosto para o seu esforço, para a sua dor, para a sua fidelidade. Talvez o mundo até possa ter esquecido. Talvez algumas pessoas tenham se afastado. Talvez quem você mais ajudou hoje tenha virado as costas. Mas Deus vê o que ninguém viu. Deus valoriza o que ninguém reconheceu. E é Ele quem vai honrar a sua história. Paulo estava ajudando quando foi atacado. Você também estava tentando fazer o certo quando as coisas saíram do seu controle. Mas o ataque não define o seu valor. A injustiça não muda o que Deus diz e pensa a seu respeito. Aquilo que hoje parece injusto será transformado em testemunho. Aquilo que hoje provoca dor será usado para glorificar o nome de Deus. Aquilo que tentaram usar para te parar vai ser o que Deus vai usar para te impulsionar para mais longe. Por isso, não desista agora. Não baixe a cabeça. Não se renda ao medo, nem à dúvida, nem à tristeza. Eu quero clamar nesse momento para que Deus renove as suas forças, cure as suas feridas e faça com que você permaneça de pé, com coragem, com fé e com a certeza de que eles verão que o Senhor é contigo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Deus é contigo. O veneno do julgamento, da hipocrisia, dos dedos apontados, não vai te paralisar. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque o nome de alguém por quem você está orando. Eu sei que tem pais e mães orando aqui pelos filhos, filhos que oram pelos pais, maridos e esposas que oram uns pelos outros, que oram por seus casamentos, por suas finanças. Talvez você esteja orando por alguém que está enfrentando um momento de enfermidade.
Deus é capaz de curar essa enfermidade. Escreva aqui o nome dessa pessoa, amém? E declare pela fé: eu creio no poder de Deus. O poder de Deus é maior do que essa dor. Escreva uma palavra profética, uma afirmação de fé aqui nos comentários. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te exaltamos e reconhecemos que o Senhor é bom, que o teu amor dura para sempre e que a tua fidelidade nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando o mundo nos esquece, o Senhor não nos abandona. Obrigado porque a tua presença é fiel e verdadeira. Nós te agradecemos porque, mesmo em meio às dores, às lutas e aos ataques que não entendemos, o Senhor continua olhando por nós, cuidando de nós, trabalhando em nossa história de um jeito que os nossos olhos muitas vezes não conseguem ver. Transforma a nossa vida em um testemunho vivo da tua graça e do teu poder. Que cada passo que dermos, cada conquista, cada mudança que o Senhor fizer em nós, sirva para que outros te vejam e te conheçam. Que as pessoas que olharem para nós consigam ver a tua mão, a tua presença, o teu amor. Que o nosso crescimento, a nossa transformação, a nossa vitória, não sejam para a nossa glória, mas para que o teu nome seja exaltado. Que aqueles que nos virem caminhar, mudar, vencer, possam se render a ti e experimentar também a vida verdadeira que só existe na tua presença. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, abandonados, o Senhor nos lembra da tua promessa. Como está escrito em Salmos 27:10, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Aleluia, nós cremos nisso. Nós descansamos nessa promessa. O Senhor é o nosso Pai, o nosso refúgio, o nosso amparo seguro. E nós entregamos a Ti cada ferida, cada acusação, cada julgamento injusto que tivemos. Entregamos em Tuas mãos, sabendo que o Senhor é o justo juiz e que no Teu tempo todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Fortalece, Pai, essa vida que está orando comigo agora. Renova a esperança, renova a fé, a coragem, que ela sinta o teu abraço, a tua paz, e que ela tenha certeza de que não foi esquecida nem ignorada. Que ela saiba que o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor age no invisível. Nós te entregamos tudo e te louvamos desde já por aquilo que ainda vamos ver. Pela tua mão agindo, pela tua glória sendo revelada e pela transformação que só o Senhor pode operar. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Começa uma nova semana. E talvez você esteja ouvindo isso tentando acreditar que ainda dá tempo, que ainda tem um propósito, que ainda pode acontecer algo de bom. Talvez esteja tentando se agarrar à última pontinha de esperança,
mesmo sem força, para segurar firme. Eu sei, tem semanas que a gente entra só com o corpo, porque a alma ainda está lá atrás, tentando se curar de coisas que ninguém vê. Você não precisa fingir que está bem. Não aqui, não agora. Deus conhece cada detalhe do que você viveu. Ele sabe daquela batalha que você está enfrentando em silêncio, do medo que você esconde no peito, da dor que você aprendeu a maquiar para não preocupar ninguém. Mas Ele vê, Ele ouve, Ele se importa. E se essa semana parece grande demais para você enfrentar, se você sente que não vai aguentar mais uma segunda-feira carregando todo esse peso nas costas, então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou orar por você. Eu vou orar por cada pensamento que tem tirado a sua paz, por cada lágrima que caiu no seu rosto sem testemunha, por cada vez que você pensou em desistir. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Essa ação é muito importante porque é através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, e porque dessa maneira você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quem é membro do canal tem uma playlist exclusiva de mensagens, que está aqui no YouTube, e também recebe acesso antecipado ao vídeo, à mensagem do dia, ao Minuto com Deus do dia. Então, se você puder e quiser, nos ajude a continuar pregando a palavra de Deus aqui na internet. Eu quero começar orando pela sua semana. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, contempla, Senhor, a vida desse irmão e dessa irmã. Olha essa luta que ele tem enfrentado com tão pouco reconhecimento, com tão pouca força. O Senhor sabe o quanto ele tem tentado, mesmo quando ninguém percebe. O Senhor sabe dos dias em que ele levanta sem querer levantar. Sabe dos momentos em que ele olha para o céu e só consegue dizer, me ajuda. Contempla, Senhor, a vida dessa irmã. Vê essas lágrimas que ela esconde, essa oração que tem sido feita com o coração em pedaços. Ela está tentando acreditar, tentando continuar, tentando respirar mesmo com o peito apertado. Talvez ela não consiga nem pedir mais, mas o Senhor entende até o silêncio dela. Entra agora nessa casa, nesse quarto, nesse pensamento e traz alívio, Pai. Não de forma mágica, mas de uma forma real. Dê a ela respostas, consolo, direção. Que essa semana seja marcada pela presença do Senhor em cada detalhe. Que cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem perceba o teu cuidado nas pequenas coisas. Sinta o teu amor no toque leve do vento, na comida que é servida à mesa, na ligação inesperada, no momento devocional que toca no fundo da alma. Que essa pessoa tenha a certeza de que não está sozinha. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. No final da mensagem, eu vou fazer uma outra oração por você. A gente sempre termina aqui com oração. Então, se você quiser e puder, escreva nos comentários agora o seu pedido de oração.
Ou coloque o nome de alguém que você conhece, que está precisando de força, de um milagre, de consolo. Pode ser um filho, uma filha, alguém da sua família. Nós vamos orar juntos. Eu vou orar por cada nome, cada situação, como se fosse por alguém da minha casa. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em Salmos 34, versículo 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Você já sentiu como se Deus estivesse longe de você? Como se Ele tivesse se esquecido de você justamente quando você mais precisava dele? Talvez esse seja o seu sentimento agora. Mas olha só o que a Bíblia está dizendo. É justamente quando o nosso espírito está abatido que Ele se aproxima. Ele não vira o rosto, não despreza, não ignora. Ele se achega. Ele se faz presente. E é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Porque Deus está se aproximando. Em meio ao caos da sua mente, no aperto do seu peito, na aflição da sua alma, Ele chega. Ele te encontra no momento da dor, não depois. Ele entra na história ainda durante a crise e não quando ela passa. Talvez ninguém te veja. Talvez você tenha começado essa semana sem forças nem para pedir ajuda. Mas Deus te viu e Ele está aqui, no tempo certo, no detalhe certo, com a resposta certa. Eu até ouvi uma história uma vez de um homem que passou 7 dias trancado no seu próprio quarto. Ele não estava fugindo do mundo nem buscando descanso. Ele estava desesperado. Queria sentir Deus de novo. Há muito tempo ele não sentia mais nada. Nem paz, nem consolo, nem direção. Era como se o céu tivesse ficado em silêncio. Durante esses 7 dias, ele leu a Bíblia como nunca antes tinha lido. E olha que ele já tinha lido a Bíblia inteira mais de 4 vezes. Ainda assim, ele mergulhou nas Escrituras como quem busca fôlego para continuar respirando. Largou tudo, leu capítulos e mais capítulos, leu devocionais antigos, análises profundas, reflexões que ele mesmo já tinha escrito, mas no fim, continuava se sentindo vazio. No 7º dia, ele saiu do quarto triste, cansado, desiludido, não com Deus, mas com ele mesmo, por não conseguir perceber nada. E ao sair, ele viu seu filho, um garotinho de 5 anos, brincando sozinho no quintal, falando sozinho também. Ele se aproximou, curioso, e perguntou: "Com quem você está falando, filho?" O menino respondeu sorrindo: "Com Deus, pai." "E como você sabe que está falando com ele?" "Olha," disse o menino, estendendo a mão, "tem uma joaninha bem aqui." Simples assim, uma joaninha. Um detalhe. Mas foi suficiente para aquele homem entender que a sua alma ainda não havia concebido essa essência de Deus tão importante. Deus estava ali o tempo todo, no silêncio, no ar, no filho, no quintal, na natureza, na criação, na vida. A verdade é que quando a gente mergulha na palavra, quando a gente se alimenta do que vem do céu, quando nós cultivamos um relacionamento real com Deus, o nosso olhar muda. A oração se torna relacionamento. O coração amolece, a percepção se transforma e a nossa fé se torna menos barulhenta e mais presente.
Jesus sempre foi simples, sempre foi acessível. Ele não ensinava em uma linguagem complicada, nem exigia que a gente o encontrasse apenas nos templos ou nas experiências sobrenaturais. Ele sentava à beira de um poço, conversava com quem todo mundo rejeitava, multiplicava o que parecia pouco, tocava no leproso, perdoava no meio da rua, chorava com aqueles que estavam chorando. E é por isso que quando o nosso coração está voltado para Ele, a gente consegue enxergar Deus em cada canto, até numa joaninha pousada na mão de uma criança. Porque Deus não parou de agir. A gente é que parou de notar. Sabe o que muda a nossa vida? Não é só saber que Deus existe, é reconhecer que Ele está em tudo. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas continua cega para os sinais mais simples do cuidado de Deus. Porque está esperando sempre algo grandioso, espetacular, cinematográfico. Mas o reino de Deus não é construído com espetáculos, performances. É construído com discernimento. Jesus disse que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E a fidelidade, no fundo, tem tudo a ver com percepção, com olhar, com presença, com entrega. Quem não reconhece Deus nas pequenas coisas, dificilmente vai sustentar a fé quando o muito chegar. Porque o segredo não está em receber aquilo que você quer. Está em perceber que, mesmo sem tudo o que se quer, você já tem tudo o que precisa. Está em entender que a presença de Deus não é um sentimento que vem e vai, é uma realidade. E essa realidade se revela quando a gente desacelera por dentro e volta a enxergar com os olhos da alma. Deus está com você agora. Deus está falando com você nesse momento. Enquanto você ouve essa mensagem, Ele está no lugar onde você está sentado. Na respiração que acabou de acontecer aí, no sustento que você teve até aqui, mesmo sem saber como. Deus está no fato de que você ainda esteja de pé, mesmo tendo motivos de sobra para ter caído. Mas nem todo mundo vai enxergar isso, porque a presença de Deus não se impõe, ela se revela. E se revela aos humildes, aos que têm coração quebrantado, como diz a palavra, aos que não acham que sabem tudo, mas se colocam no lugar de quem ainda está aprendendo a depender. Deus não se ausentou, Ele ainda está nos detalhes. Tem uma coisa que fica presa dentro da gente quando nós paramos de perceber Deus nos detalhes. A fé vai ficando sem lugar para se apoiar. A alma fica pesada, o coração começa a andar por inércia. A gente até ora, mas já não espera mais resposta. A gente até acredita, mas não vive como quem crê de verdade. E talvez seja a hora de mudar tudo isso. De parar de andar no automático, de voltar para a presença de Deus com sensibilidade, com verdade, com fome. De voltar a andar com Deus como quem anda com um amigo, e não como quem estuda um livro. De abrir os olhos e ver a bondade dele até nas coisas mais simples. Não porque você precisa merecer, mas porque você precisa se render. Você precisa parar de se cobrar tanto, parar de querer sentir tudo com intensidade e começar a viver o essencial. Deus está com você. Você está cheio do Espírito Santo.
Mesmo que você não sinta isso, nem todos os dias vão ser de glória em glória. Deus está contigo, no seu quarto, na rua, no trabalho, no silêncio, na espera. Ele está, Ele é. Então, se algo aqui dentro de você entendeu isso, não ignore. Fale com Deus agora. Fale com Ele com as palavras que você tem. Pode ser até em silêncio mesmo, mas fale. Diga que você quer voltar a perceber, que você quer voltar a sentir, que quer enxergar Ele nas pequenas coisas novamente, que você quer viver com o coração mais aberto, mais leve, mais próximo, porque o novo tempo que você quer viver pode começar aqui, agora, com uma decisão simples: voltar a reconhecer Deus em cada detalhe. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana. Obrigado porque mesmo quando não percebemos, o Senhor está conosco. Obrigado porque estamos vivos, estamos ouvindo a Tua palavra, e isso já é prova de que o Teu cuidado continua nos cercando. Obrigado porque mesmo em meio às dores, ao cansaço, às incertezas, o Senhor permanece. O Senhor não nos abandona, não desiste de nós. Obrigado pela Tua fidelidade que não falha, pela Tua graça que se renova, pela presença do Teu Espírito que permanece. Ó Deus, toca nessa mente que está cansada agora, Senhor. Toca nesse coração abatido. Restaura a fé daquele que já não sente mais. Reacende a chama daquele irmão, daquela irmã que por alguma circunstância deixaram de buscar ao Senhor, deixaram de orar. Que essa semana seja o recomeço de uma vida de intimidade verdadeira contigo. Que essa pessoa volte a sentir a Tua presença em cada detalhe da sua vida, como uma criança que se encanta até com uma joaninha na palma da mão. Ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, por essa irmã que chorou nessa madrugada sem saber mais o que fazer, por esse irmão que tem vivido um desânimo tão grande que nem sabe por onde recomeçar. Espírito Santo, visita eles agora, que eles percebam que o Senhor ainda está aí, mesmo quando tudo parece vazio. Eu oro por essa pessoa que enfrenta os vícios, Pai. Quebra essas correntes, Jesus. Liberta essa pessoa, liberta esse filho, essa filha. Que a Tua luz entre nesse quarto, nessa mente, nesse corpo e traga uma libertação verdadeira. Ó Deus, contempla essa pessoa que tem clamado pela conversão da sua família. Toca esses corações, Senhor. Salva essas pessoas. Eu oro por aqueles que buscam um milagre na saúde. Tu és o Deus que cura, que restaura, que transforma. Visita esse hospital. Visita essa pessoa aí no leito do hospital. Entra agora onde o diagnóstico não consegue mais alcançar, onde a medicina diz que já não há mais o que fazer. Eu oro por essa pessoa que tem enfrentado lutas financeiras. Ó Deus, o Senhor sabe do desespero do teu filho, da tua filha, de não saber como irão enfrentar essa semana, do peso de não conseguir dar o mínimo para dentro do seu lar. Que o Senhor abra as portas, multiplica os recursos, envia provisão a essa casa. Eu apresento, Senhor,
cada nome que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada filho, cada filha, irmão, parentes, amigos, que o Senhor contemple a vida de cada um. Porque o Senhor conhece, o Senhor vê e o Senhor age. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada pessoa, Senhor, que foi alcançada por essa palavra. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrar, eu quero dar um último recado. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com seus contatos. Isso não te custa nada. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e copie o link lá no grupo da família, da igreja, nos grupos que você participa. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você acredita em milagres? Durante toda essa semana, eu quero te convidar a caminhar comigo por 7 histórias bíblicas poderosas, histórias de milagres. 7 milagres surpreendentes que ficaram marcados na história. Foram momentos em que Deus interveio de forma sobrenatural, abrindo mares, derrubando muralhas, multiplicando alimento, vencendo a morte e enchendo pessoas comuns com o Espírito Santo. Esta é a nossa nova série de mensagens intitulada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Mas essa série não é só sobre aquilo que Deus fez, é sobre o que Ele ainda faz. Por isso eu convido você a estar comigo aqui todos os dias durante essa semana, aprendendo mais sobre cada um desses milagres que nós vamos estudar aqui. E cada um desses milagres revela quem Deus é. O Deus que guia, o Deus que luta por você, o Deus que transforma morte em vida, o Deus que supre, que renova, o Deus que cuida. A partir de hoje, todos os dias, eu vou compartilhar aqui uma dessas mensagens a respeito dos grandes milagres de Deus narrados na Bíblia. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos fazer com que essa mensagem alcance milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as nossas outras séries. Nós estamos há 10 anos aqui no YouTube, produzindo mensagens cristãs diariamente. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, se você considera importante e relevante o trabalho evangelístico que nós fazemos aqui, você pode fazer esse apoio, você pode expressar esse apoio se tornando membro do canal. Inclusive, você que é membro está assistindo antecipadamente a esse vídeo. Os membros têm acesso ao vídeo do dia, um dia antes dele ser postado. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e do comentário fixado. No final da mensagem, eu vou terminar com uma oração pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé: Deus
de milagres. Apenas essa expressão, Deus de milagres. A primeira passagem que eu quero mencionar está em Êxodo 14. Êxodo 14. Eu vou começar lendo os versículos 13 e 14. Diz assim: Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E o verso 21 e 22 diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Eu quero que você se imagine encurralado entre um exército poderoso vindo em sua direção e um mar intenso e imenso à sua frente. Foi exatamente essa a situação vivida por Israel ao sair do Egito. O povo, que havia sido escravizado por 430 anos, agora experimentava a liberdade, mas se via cercado pelo perigo e sem uma rota de fuga. Talvez você que está me ouvindo esteja vivendo algo semelhante, encurralado em diversas áreas da sua vida, encurralado pelas dívidas, pelas enfermidades, pelos conflitos ou por emoções que muitas vezes até te paralisam. Mas hoje eu quero te lembrar de um Deus que abre caminho onde não há caminho. O texto deixa muito claro para nós, irmãos, que a travessia do Mar Vermelho foi um milagre sobrenatural, incomum. No contexto do Antigo Oriente, o mar simbolizava o caos e a morte. Abrir o mar era, portanto, uma forma de Deus demonstrar domínio total sobre as forças da natureza e sobre qualquer ameaça de vida ao seu povo. Para os egípcios, o mar era intransponível, mas o Senhor o transformou em caminho. Além disso, essa travessia descrita aqui do povo de Israel não foi somente uma fuga, ela foi uma passagem ritual que simbolizava a transição da escravidão para a liberdade, do velho para o novo, da morte para a vida. Ela foi, de certa forma, o batismo de uma nação. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 1 e 2, o seguinte: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Esse milagre marca o ápice do poder redentor de Deus no Antigo Testamento. Ele é descrito como o grande ato de salvação, que será repetidamente lembrado em toda a história de Israel. Por exemplo, em Salmos 66, verso 6, o salmista escreveu o seguinte: Ele, o Senhor, transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ainda em Salmos 106, do verso 7 ao verso 9,
o salmista escreveu o seguinte: no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. A obediência de Moisés em estender a vara e o passo de fé do povo em seguir, ainda que eles estivessem com medo, foram cruciais para a manifestação desse grande milagre. Como nós podemos, pastor, aplicar ou receber essa palavra para a nossa vida nos dias de hoje? Primeira coisa que você precisa entender: não tenha medo. Deus luta por você. Moisés declarou para o povo o seguinte: não tenham medo, o Senhor lutará por vocês. Irmãos, quantas vezes o medo nos paralisa? O medo nos impede de conquistar coisas. Só que o medo é vencido pela fé. A fé não nega o perigo, mas confia que Deus está no controle. Então, não temas, o Senhor é contigo. Segunda coisa, a fé exige ação, exige movimento. Deus abriu o mar, sim, mas o povo precisou caminhar. O milagre, muitas vezes, vai exigir que você avance, mesmo quando ainda vê água dos dois lados. Antes do mar se abrir, Moisés colocou o seu cajado ali e o povo entrou. E enquanto eles entravam, as águas foram se afastando. Terceira coisa, o impossível é o palco de Deus. A abertura do mar é algo que desafia qualquer explicação humana. Deus escolheu fazer um milagre em um momento onde não havia alternativa, para mostrar que, quando tudo acaba para o homem, o começo de Deus se revela. Quando se esgotam os nossos recursos naturais, Deus entra com o sobrenatural. Quarta coisa, e importante, o seu passado será enterrado. Receba essa palavra nessa semana. Deus enterra o seu passado. Por que eu estou dizendo isso? Enquanto os israelitas atravessaram em terra seca, os egípcios afundaram no mar. Ou seja, Deus não só abriu o caminho, mas ele deu um fim ao inimigo. Em Cristo, o nosso passado de opressão é vencido e sepultado. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não precisa de portas abertas para agir. Ele abre o mar se for preciso. Amém? Eu convido você hoje a entregar a Deus a sua impossibilidade. Se você sente que não há saída, se você não está vendo saída, lembre de uma coisa: Deus ainda abre o mar para aqueles que confiam nele. Dê um passo de fé. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba essa orientação para essa nova semana que está começando. Entregue ao Senhor aquilo que você considera impossível. Aquela situação pela qual você nem está mais orando, porque você acha que não tem solução. Coloque nas mãos do Senhor. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, alguém que muitas vezes as pessoas disseram para você: deixe de orar, pare de orar, isso aí é caso perdido. Coloque o nome dessa pessoa aqui.
Se você está enfrentando uma circunstância, uma situação difícil, declare ela aqui nos comentários. Amém? E escreva pela fé: Deus de milagres. Apenas isso. Deus de milagres. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque cremos que o teu poder não tem limites. Tu és o Deus que abriu o mar e que ainda hoje abre caminhos onde nós não encontramos saída. Ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que o Senhor visite todos aqueles que se encontram angustiados, encurralados por problemas financeiros, intimidados por diagnósticos médicos, por relacionamentos destruídos, por crises espirituais ou existenciais. Eu quero pedir que o Senhor estenda o teu braço poderoso e opera um milagre, ó Deus. Abre portas, transforma circunstâncias, traga clareza onde tem imperado a confusão, que a fé desse irmão e dessa irmã sejam renovadas, que o medo dê lugar à confiança. E assim como o Senhor fez com teu povo Israel, que cada um veja o inimigo sendo derrotado e o teu nome sendo glorificado. Nos dê coragem, Pai, para darmos o passo de fé, mesmo que as águas ainda estejam à nossa frente. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa, que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra. Que o Senhor conceda a ela uma semana surpreendente, uma semana incrível, uma semana de bênçãos. Se vierem as lutas, que o Senhor a capacite para enfrentar. Que o Senhor dê discernimento, sabedoria, unção e graça, para que ela seja vencedora em todas as circunstâncias. Contempla, ó Deus, aqueles que estão orando a Ti em busca, ó Deus, da cura, em busca da restauração da sua família, em busca de uma porta de emprego que precisa ser aberta. Ó Deus, contempla aqueles que esfriaram espiritualmente, aqueles que buscavam ao Senhor com tanta intensidade, mas que por causa dos desafios, por causa das derrotas que experimentaram ao longo da vida, hoje se encontram frios espiritualmente. Que o Senhor conceda o milagre para essa irmã, para esse irmão. Que o Senhor visite nessa hora essa pessoa cujo nome foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. E que o Senhor opere uma grande transformação na vida dele e na vida dela. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de renovar a fé das pessoas. Eu espero você aqui amanhã para a gente poder dar sequência a essa série de mensagens. Amanhã eu vou falar sobre 2 Reis, capítulo 4, quando Deus multiplica o azeite da viúva. Lembra? O Deus que supre todas as necessidades. Talvez você esteja enfrentando um tempo de escassez, então não perca essa palavra de amanhã. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.
se Deus quiser.